Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui também com o professor Diego Moraes. Diego, estamos mais uma vez para continuarmos aqui nossa análise sobre as lições bíblicas dominicais da CPAD, Igreja Assembleia de Deus. Falamos aqui, meus irmãos, diretamente do estado do Rio Grande do Norte, cidade de Parnamirim, setor 2, ADEPAR. Nós temos como nosso pastor coordenador, pastor Assis, e você é o nosso convidado especial para compartilhar conosco desses grandes ensinamentos, inclusive de toda a lição que nós estamos conversando nesse trimestre tão glorioso, falando aqui desse tema tão discutido desde os primórdios, e até hoje levanta muitos debates, né, Diego, sobre a Trindade, o Deus Trino. É assim que nós cremos, ok? A nossa fé, ela é embasada no Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre a terceira pessoa da Trindade, ok? Aqui entenda essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa como algo meramente didático, ok? Pois o Deus é um só, subsistente nessas três pessoas, atuante ao longo, a Trindade atuante aí ao longo de toda a história. Hoje, lição de número 9, e ela tem por título Espírito Santo ou Regenerador. Meus amados irmãos, regenerar significa ser gerado novamente, ok? Então aqui já a primeira informação, o Espírito Santo, ele nos concede essa nova geração. Fisicamente falando, materialmente falando, não. Mas espiritualmente falando, que claro, influencia totalmente também no nosso corpo físico. O nosso texto áureo está no livro, o Evangelho de João 3:3, que diz assim: respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, ou seja, não ser regenerado, não pode ver o reino de Deus. Isso aqui era foi um diálogo, e como você sabe, entre Jesus e o grande religioso, o grande rabino de Israel, Nicodemos. Aquele momento tão particular que houve entre o mestre dos mestres com o mestre de Israel. A verdade prática nos diz assim: a regeneração é a transformação, veja só, a transformação, quão profundo é isso? A transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. É aquilo que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, nos deixa muito claro, ok? Que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo a partir desse momento, dessa operação que apenas, exclusivamente, o Espírito Santo de Deus é quem opera na vida de todo o pecador. Todos nós temos que ser mesmo alvo dessa regeneração, porque se nós não formos, nenhum de nós veremos o reino de Deus. Meus queridos e amados irmãos, a leitura bíblica em classe, que é a grande base da lição, está no livro de João, objeto hoje aqui da nossa análise, da nossa lição, capítulo 3, do 1 ao 8. É necessário, professor, que você faça na íntegra, ok? Com a sua classe, a leitura que nós acabamos de citar, para que todos possam saber ali onde está baseada, onde foi extraída esta lição. Meus irmãos, chegando aqui na nossa introdução, nós temos assim: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação, ok? A regeneração é uma das doutrinas fundamentais do verdadeiro cristianismo. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário, não é algo que possa ser relativizado, mas é sim uma imposição, uma condição precípua para o novo pecador. É necessário que ele nasça de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior, ok?
vem de dentro para fora. O novo homem, agora regenerado, ok? Ele exterioriza em seu comportamento, nos seus frutos, aquilo que o Espírito Santo tem realizado dentro do seu coração. Esta lição apresenta o Espírito Santo como operador de toda essa questão, no plano trinitário da salvação, como agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída. Você lembra que no Éden aconteceu a queda humana e ali todos nós fomos separados de Deus, ok? Nós viramos uma mera criatura. Agora, com essa regeneração, nós alcançamos novamente a filiação para com o Pai, concedendo uma nova vida em Cristo. Obviamente que para sermos alvo da regeneração, nós primeiramente precisamos ser alvo da justificação pelo sangue. É algo que nós vamos detalhar nesse vídeo, ao longo da nossa lição. Exatamente. E nesse primeiro tópico aqui nós vamos ver a regeneração, uma obra trinitária. E no primeiro ponto nós vamos ver a doutrina bíblica da regeneração. Então essa doutrina tem um particular muito especial, que é uma doutrina que é trazida a nós profundamente pelo próprio Jesus. Muitas das doutrinas do cristianismo são aprofundadas e algumas até trazidas por Paulo nos seus escritos aos Romanos, aos Coríntios, mas particularmente a regeneração, o novo nascimento, é uma doutrina central do cristianismo que o próprio Jesus traz no seu diálogo com Nicodemos. E é importante ressaltar alguns aspectos. O comentarista da lição começa apontando para o fato de que em João 3,3, o nascer de novo, vem da tradução de dois textos do grego, ou palavras, porque uma, na verdade, é um verbo e o outro um advérbio, que é o geneté, e em seguida Jesus usa o anoten, apontando para o alto. Então, o geneté até é fácil apreender, porque nos lembra os sufixos que temos no português, né, para Gênesis, de gene, de começo, de princípio, de fundamento. Né? Então, Jesus usa esses dois termos para descrever esse novo nascimento. Nós temos a tradução nascer de novo, mas ele usa geneté e anoten, ou seja, criado ou gerado do alto, porque esse advérbio aponta para o alto, literalmente do alto ou do alto. Então Jesus fala de uma nova geração cuja origem é o alto. Então esse é o nascer de novo que temos na maioria das nossas traduções, e veja o sentido profundo aqui, em que Jesus fala de um novo nascimento espiritual. Na verdade, ele prossegue falando justamente isso em João 3,5, que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a essência da nossa regeneração, é ter agora uma nova natureza. Paulo explica que aquele que ainda não confessou Jesus, aquele que ainda não foi salvo, não experimentou esse processo, está morto em pecados e ofensas. Então, o Espírito, e é óbvio que ele se refere a uma morte espiritual, e aqui nós temos o nascimento, né? E agora vida espiritual a partir desse novo nascimento, o que confere aos filhos de Deus uma nova natureza. Então, essa é a doutrina bíblica da regeneração e o seu fundamento. O comentarista ainda conclui esse ponto aqui falando: a regeneração significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, conforme nós vemos em 2 Coríntios 5,17. Em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso aponta para essa nova natureza.
Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, onde estamos falando sobre a regeneração, uma obra trinitária, ou seja, uma obra do Deus Trino. Meus irmãos, vamos falar agora sobre a regeneração como uma exigência do próprio Jesus. Você sabe que no diálogo com Nicodemos, né, o Senhor disse, por mais que Nicodemos, veja só, por mais que Nicodemos, e Jesus tinha essa ciência, fosse uma pessoa muito preparada na religião judaica, fosse uma pessoa muito respeitada ali religiosamente falando, ok? Era necessário ele nascer de novo, porque isso não é uma questão de um ponto religioso, não. Vai muito além, ok? Então o Senhor traz isso para Nicodemos, sabendo de todas as valências ali daquele grande homem, ok? Todo ser humano é necessário nascer de novo, se assim quiser um dia ter acesso ao reino de Deus. E aqui o nosso comentarista ele diz que a obra da regeneração é a porta de entrada para a graça de Deus. Ok? Sem ela, meus irmãos, é impossível que nós possamos ter acesso ao plano divino de habitação de Deus, que é o seu próprio reino. No milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento, ok? Torna-se uma nova criatura. Uma nova criatura é uma experiência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Isso é fundamental para o verdadeiro cristianismo, ok? Nós temos que enfatizar isso em nossos dias, porque nós passamos talvez muitos momentos, ok? E a gente tá, quando eu falo assim, eu estou puxando mais para a questão nossa, realmente nós estamos perdendo de vista isso. Não pode ser assim, ok? Como já foi dito aqui, é realmente uma doutrina fundamental, é essencial, que deve ser mais e mais propagada em nossos dias. Nós temos essa responsabilidade de viver essa regeneração e também de apregoar essa regeneração para que mais e mais pessoas tenham acesso dele ao reino de Deus. Exato. E no terceiro ponto nós vamos ver o Pai como autor da salvação. Então a gente segue entendendo esse processo aqui, entrando, né, na soteriologia, o estudo da salvação e da participação do Espírito Santo nesse processo pela regeneração. A regeneração, ou novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É muito importante nós entendermos isso sob a luz das Escrituras, porque aqui nós temos, a partir dessa compreensão, uma visão clara a respeito da participação, da soberania de Deus, da vontade de Deus e do livre-arbítrio dos homens. Então, é muito importante nós entendermos o que a Bíblia fala, já que isso é um ponto de disputa muito importante, como a gente tem dito, né? Não precisamos complicar aquilo que a Bíblia revela. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 dizem assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui nós vemos um versículo que alguns podem interpretar como se Deus interferisse, usando a sua soberania, na vontade do homem. Não vemos isso à luz do contexto geral das Escrituras, onde o homem precisa ser convencido pelo Espírito Santo. E se há convencimento, pode haver também a decisão de não aceitar o convencimento. É verdade, Deus é soberano e isso é indiscutível. Mas quando nós vemos a Bíblia falar sobre predestinação, eleição, fala coletivamente da igreja. Nós estamos eleitos, fomos eleitos.
E desde antes da fundação do mundo, para esses eleitos, a todo aquele que receber a Cristo Jesus e for fiel até o fim, Exatamente. a esse será concedida a coroa da vida. Mas é preciso que o homem assuma posição, recorra à regeneração. Perceba que esse é um processo em que o homem tem a participação e a livre agência. Precisa haver posicionamento para que ele se encaixe dentro daqueles que foram eleitos e predestinados. Porque para esses está predestinado o céu. O Pai é o autor da salvação. Ele envia o seu Filho por amar o mundo de tal maneira que isso faz com que ele entregue seu Filho para morrer por nós. É o que nós vemos lá em João 3,16. Mas, irmãos, ele desejaria que todos chegassem ao conhecimento da verdade, mas, infelizmente, nem todos vão se posicionar assim. Então, biblicamente, Deus prepara o cenário, faz tudo o que está ao seu alcance em justiça, inclusive morrendo na cruz por nós, por amor, para abrir o caminho. Ele é o autor da salvação. E o comentarista conclui esse ponto dizendo: essa verdade gloriosa exalta o Pai como fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos, conforme se lê em Tiago 1, 17 e 18. Amém, meus irmãos. Temos agora o nosso quarto subtópico para fecharmos aqui esse primeiro, não é isso? Primeiro tópico. Estamos falando sobre a obra da regeneração, algo que é realmente de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo ele é esse agente direto dessa obra, ok? O nosso autor aqui diz que o Pai decreta isso, decreta no sentido de tornar viável a toda a criatura por meio da pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. O Pai decreta que seja assim, dessa forma, ok? Jesus, ele torna isso viável através do seu sacrifício na cruz de Calvário. E o Espírito Santo aplica no coração do homem. Então veja, né? Estamos falando aqui sobre uma obra da Trindade e ela é verdadeira. E isso é verdade, ok? O Pai decreta, o Filho torna viável, o Espírito Santo aplica. Então, nós entendemos a salvação nesse Deus como um processo. Nós vamos galgando até chegar à glorificação nos céus. Então vem primeiro o arrependimento, o chamamento de Deus, a resposta do homem positivamente a esse chamamento de Deus em amor, ok? Depois desse convite, dessa aceitação do homem a esse convite de amor de Deus, o Pai decretando isso, vem o sangue do Cordeiro e limpa, justifica o homem. E a partir desse momento, o Espírito Santo, aplicando agora a regeneração, transforma esse arrependido numa nova criatura, inicia a partir daí um novo processo chamado de santificação, onde há uma parte de Deus e também uma parte do homem neste processo, ok? Então, em resumo desse tópico, falando sobre o Espírito como agente da regeneração, é isso. O Pai é o que decreta, o Filho torna viável, e o Espírito Santo, como agente direto dessa regeneração, ele aplica no coração daquele que abre esse coração ao Senhor. Então, o que o próprio Jesus declarou, ele disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureceis o vosso coração. Isso me diz que existe a possibilidade de eu, mesmo ouvindo a voz do Senhor, eu endurecer meu coração e não deixar que essa regeneração aconteça na minha vida. Então, não é algo que seja uma imposição de Deus, não. Mas Deus, ele nos dá essa possibilidade de experimentarmos esse grande amor dele, aqui traduzido com essa questão da regeneração, nos tornando aí templo e morada do Espírito Santo. Perfeitamente. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver a natureza espiritual da regeneração. E o primeiro ponto é uma transformação interior. Eu começo citando Nicodemos em João 3,4, que pergunta a Jesus, no meio do diálogo que estava havendo entre os dois, como pode um homem nascer sendo velho? E, embora alguns possam ter essa
pergunta de Nicodemos como uma pergunta estúpida, é claro que se trata de uma pergunta retórica. E a gente vê isso quando ele continua dizendo, porventura, voltaria eu sendo velho ao ventre da minha mãe? E a gente percebe que ele está aprofundando a retórica na tentativa de compreender o que Jesus estava falando, ao que Jesus separa e nos explica também que ele falava de um novo nascimento espiritual, um novo nascimento que distingue a natureza carnal, humana, caída, rebelde, de uma natureza espiritual inclinada para Deus, o seu Criador, renovada, que vem do alto, que tem procedência de Deus e que permitiria que o Espírito Santo habitasse em nós. Esse diálogo é muito importante porque esclarece que essa mudança é meramente, ou para não usar esse termo, especialmente espiritual. É um novo nascimento que promove uma nova natureza dentro de nós, que agora vai coexistir com a natureza carnal até a redenção completa. E aí o comentarista explica esse fato dizendo: esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Aqui se entende que Nicodemos, tão preso à lei e às coisas que ele fazia de forma material e humana para, de qualquer forma, obedecer a Deus por meio das suas obras, para ele não fazia sentido que houvesse uma forma de servir a Deus que não fosse uma forma prática, humana e terrena. Mas, queridos, aliado a essa compreensão, nós podemos entendê-la melhor quando ouvimos Jesus dizer à mulher samaritana aquilo que seria um divisor de águas, uma quebra de paradigma, porque ele fala de um novo tempo, em que não se adora ao Senhor, não mais em Jerusalém, no templo, ou ali naquele monte em Samaria, mas em verdade e em espírito. São esses os adoradores que Deus espera. E é óbvio que esses adoradores nasceram de novo e agora adoram ao Pai em verdade e em espírito por meio dessa transformação interior e desse novo nascimento. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos agora falar sobre o segundo subtópico desse tópico 2, onde estamos falando sobre a natureza espiritual da regeneração. A natureza espiritual, porque é o próprio Espírito Santo que realiza essa obra. Porém, vale aqui salientar que mesmo eu sendo participante dessa regeneração, né, eu posso resistir a esse novo nascimento. Eu posso resistir e posso decair, inclusive, disso. É o que o autor aos Hebreus diz, eu gostaria de ler para você, né, para que você não caia nessa questão do determinismo absoluto, em que Deus ele pega ali você e a graça e não lhe solta mais, que a graça é irresistível. Ok, então por que o nosso autor dos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, o que é isso, o dom celestial? É a salvação. E se fizeram participantes de quê? Do Espírito Santo. Veja, participantes da obra do Espírito Santo na vida deles. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, a esperança do século futuro, da salvação, da eternidade com Deus. E recaíram, veja só, caíram novamente, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então a obra da regeneração, meus irmãos, nós temos também que cultivá-la dentro de nós. Nós temos que orar para que o Espírito Santo realmente nos ajude nesse processo, porque paralelamente, não é isso, Diego? Me corrija se eu estou errado, mas paralelamente à regeneração, começa também a questão da santificação.
vai ali também. O Espírito Santo vai trabalhando com a regeneração, mas a santificação também vai começando a tomar corpo na minha vida. E eu tenho a minha responsabilidade sobre isso, como homem, como ser natural. Veja que aqui, o que o nosso autor aos Hebreus cita, ele diz que pessoas participaram do Espírito Santo, mas agora recaíram. Essa situação tão terrível, né? E que é praticamente impossível que eles sejam renovados novamente. É muito complicado, meus irmãos. Então, que possamos realmente orar para que o Espírito Santo nos ajude sempre nisso aí, que ele não permita que nós venhamos a cair novamente. Então, uma obra soberana do Espírito Santo. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, como nós já estamos aqui batendo nessa tecla com você. Isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Veja como é glorioso isso, né? Nós, na regeneração, recebemos o total perdão dos nossos pecados e aí começa realmente uma vida espiritual diferente, nova para com Deus. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito Santo, ok? Cristo assegura que o vento sopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação. É algo totalmente exclusivo do Espírito Santo e ele faz como ele quer. Ninguém pode ter controle, ninguém pode limitar a ação do Espírito Santo. Assim como eu não consigo limitar a ação do soprar do vento, ele sopra onde quer, ninguém pode limitar e pode impor qualquer situação, qualquer condição, a obra que o Espírito Santo de Deus vem fazer em nossa vida, no sentido de ser Ele e somente Ele, realmente, a quem vem realizar tudo isso. Ok? É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo a nova natureza espiritual. Mas que possamos ter em mente esse cuidado de nós realmente, uma vez participantes do Espírito Santo, dessa regeneração, não venhamos novamente a recair, Diego. Complicado isso, né? Se não houvesse aí a agência humana, a livre agência do homem em relação a isso, Paulo não escreveria: aquele que estiver em pé, olhe para que não caia. Se não houvesse papel que eu e você precisamos assumir, esse versículo seria desnecessário, né? Nós teríamos um caminho pré-determinado, independente do nosso desejo. Exatamente. Isso não condiz com as Escrituras e o caráter de Deus. Um dos problemas de algumas posições radicais nesse sentido é a forma como atenta contra o caráter justo de Deus, confundindo a sua onisciência com uma soberania interferente. Isso atenta contra o caráter justo de Deus e contraria as Escrituras. No terceiro ponto, nós vamos ver uma nova vida e nova conduta. Nós chegamos no ponto do diálogo em que nós vemos Jesus dizer lá em João 3,6. E eu falo do diálogo entre Jesus e Nicodemos, base da nossa lição de hoje. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne gera concupiscência e aprisiona, somente o Espírito gera nova vida e fruto espiritual. Então, queridos, aqui nós entendemos que a nova vida, a geração dessa nova vida em nós, produz fruto espiritual. Então, é uma consequência natural do novo nascimento, novos comportamentos. Paulo escreve dizendo: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Falando de uma mudança, e aqui uma mudança espiritual nas atitudes, em que eu já não sou guiado pela minha natureza humana, né, trazendo para uma aplicação prática dos nossos dias. A hipocrisia é justamente isso, é aparência espiritual, mas o interior
que não foi transformado. E essa é uma obra espiritual. E o mais grave aqui é perceber que ninguém entrará no reino dos céus se tiver apenas aparência de santidade, se tiver apenas aparência de religiosidade. Jesus disse que não veio julgar, né? Ele veio para salvar, mas haverá um momento em que todos nós teremos um julgamento, sim, né? E aí ele já não estará mais entre nós como cordeiro, mas como juiz. E é por isso que é importante entender que o que a Bíblia assevera é muito grave. Se eu e você não nascermos de novo, não tivermos novas atitudes e um coração transformado, não importa se eu tiver só a aparência de santidade, só a aparência de religiosidade. Os frutos, ou o fruto do Espírito, precisa ser palpável nas nossas vidas, para que saibamos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É uma coisa prática. Então, se eu não produzo fruto, eu incorro no risco de ser como aquela vara que não tem em si mesma vida. O pai é o lavrador que corta os ramos que não dão fruto. Entenda, queridos, que a Bíblia toda harmonicamente fala sobre essa nova realidade. Foi para isso que Jesus morreu. Se religiosidade estivesse bom, os israelitas e o judaísmo seria suficiente, mas não, ele quer adoração em verdade, em espírito, uma mudança interior, sem a qual ninguém herdará o reino de Deus. É por isso que é grave e é parte central do cristianismo essa transformação pela regeneração. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Glória a Deus por isso. Mas se não fosse o Espírito Santo, hein? Estaríamos perdidos, completamente perdidos em nossa vida aqui na Terra. Meus irmãos, vamos agora entrar no nosso terceiro e último tópico desta tão gloriosa lição, que estamos falando aqui do nosso melhor, principal, maravilhoso amigo, que é o Espírito Santo de Deus, que tem uma das funções, falamos hoje isso, sobre na Escola Bíblica Dominical. Aliás, esse programa, né, Diego, não tem a função, não pense nisso jamais, nem esse programa, nem nenhum da internet, ok? Não fique em casa assistindo YouTube, não. Vá para a Escola Bíblica na sua igreja local. Aqui é mais uma ferramenta, como muitos outros programas são também, para que você possa ter uma dúvida, para que você possa ver e estudar. Porém, é indispensável a sua presença na escola bíblica, na sua igreja local, seja qualquer denominação que seja, ok? Aqui nós não pregamos placa de igreja nem nada. Por mais que nós tenhamos a nossa congregação, tenhamos a nossa visão, cosmovisão aí da nossa posição realmente teológica, porém é necessário que, independente de qualquer coisa, você compareça à escola bíblica na sua igreja, meus irmãos. Vamos falar agora sobre os sinais desse novo nascimento. Falamos que, uma vez o Espírito Santo, ele começa esse processo de regeneração em nossa vida, porém, esse processo, ele é visível para todo aquele que tem contato com essa nova criatura. Ela passa a produzir frutos os quais antes ela não produzia de maneira nenhuma. E Deus já colocou isso aqui, dizendo que quem roubava não roube mais, como o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Ok? São frutos dignos de arrependimento, frutos realmente aí que exteriorizam, né, Diego, esse novo nascimento em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. A justificação pela fé. Então, a justificação, meus irmãos, também, tal como a regeneração, é uma doutrina fundamental do verdadeiro cristianismo. Essa justificação se dá e se deu pelo derramamento na cruz do Calvário do sangue do Cordeiro Santo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela ação do derramamento de sangue, ela foi única e perfeita. Não existe nada mais que venha a ser feito por ninguém para que qualquer pessoa seja justificada diante de Deus.
não há outra possibilidade, não há outro meio, não há outro caminho. A justificação se dá única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. E isso nós tivemos um sinal lá no Velho Testamento. Você vai lembrar um pouquinho aqui daquela questão da morte dos primogênitos no Egito, ok? O anjo da morte, quando passava pelas casas e via nos umbrais, na parte superior das portas, ali o sangue aspergido de um cordeiro imaculado no sentido de ali ele tem um estado ali perfeito, ok? Como a lei previa, como a lei ainda ia prever, aliás, esse sangue, o anjo da morte passava e não entrava naquela casa, porque existia a marca do sangue. Então aquilo apontava para uma marca infinitamente superior. Não uma marca que ele nos livraria tão somente de um momento, não, mas sim de uma condenação eterna, que foi o derramamento do sangue do Cordeiro. Então, quando Deus olha para mim, para você, uma vez que nós aceitamos essa justificação, ele vê o sangue do Cordeiro na minha e na sua vida. Okay? Então, aquela punição, aquela condenação que nos era realmente imposta pelos nossos pecados, já não existe mais para com Deus. Deus contempla em mim e em você essa ação de Jesus, do sangue dele, me justificando diante do Pai e nos fazendo, mais uma vez, participantes aí do reino de Deus como filhos por adoção através de Jesus Cristo. Ok? E a partir disso aí, começa-se a regeneração pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso, Diego? Uma coisa gloriosa que só Deus poderia fazer por todos nós. É verdade. E assim nós chegamos no segundo ponto desse último tópico, né? Sinais do novo nascimento em Cristo. No segundo ponto nós vamos ver a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Nós vemos João dizer que todo aquele que o recebeu também recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. É muito importante e maravilhoso ver o comentarista da lição incluir nessa doutrina aqui da santificação ou da salvação, né, a adoção de filhos, que algumas vezes não é incluída nesse processo de salvação, né, pelo arrependimento, a regeneração, a santificação e a adoção. Alguns colocariam a adoção antes da santificação, logo após a justificação. Mas nós entendemos assim esse processo de salvação. O Deus que redime, que perdoa em justiça pelo sacrifício de Cristo, regenera. E não só regenera, mas esse mesmo Deus também decide justificar. E após justificá-lo, agora adotá-lo como filho. E aquele filho é ensinado a andar nos seus caminhos, como qualquer pai faria. Não traga as coisas que você aprendeu lá fora. Aqui você está na minha casa e eu vou ensiná-lo a andar nos meus caminhos. Isso exprime a santificação. Agora você tem um bebezinho em casa e para ele você vai ensinar os seus caminhos desde o princípio. Então, a santificação é esse ponto da salvação. Observe que nós chegamos aqui depois de ver todo esse processo e finalmente a santificação como o Pai ensinando os seus caminhos para o seu filho. Queridos, entendam que Deus exige de nós a santificação porque, como qualquer pai, ele quer ver impresso em nós o seu caráter. Nenhum pai quer ser envergonhado pelo seu filho, nenhum pai quer ver o seu filho andando em caminhos que ele não considera justo. E nós estamos falando de uma paternidade humana, limitada e errada. Agora, imagine, errada no sentido de ter sido afetada pelo pecado. Mas uma humanidade e uma paternidade humana segue esses princípios. Agora, eleve esse desejo de ver o seu filho caminhando nos seus caminhos para a enésima potência da santidade de Deus, que é infinita. Então, é por isso que ele exige de nós, e mesmo
no Novo Testamento nos diz: sede santo como eu sou santo. Algo que ele disse no Antigo Testamento. Deus não muda e o seu caráter e princípios permanecem. Sejam santos porque eu sou santo. E aí em Hebreus nós vemos ser asseverado a mim e a você. Devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa obra também é do Espírito Santo, operando por meio da nossa vontade, do nosso desejo de nos santificar. Seguir a paz e a santificação. Isso coloca sob nossa responsabilidade, mas nós cremos assim, temos a cooperação do Espírito Santo de Deus nesse processo prático de transformação e santificação. Irmãos aí. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último, né, Diego? Último subtópico da nossa lição. Vamos concluir logo mais essa querida e tão gloriosa lição, meus irmãos. Vamos falar agora sobre os frutos do Espírito, né? Já deixamos bem claro aqui que após a justificação vem a regeneração, e com essa regeneração vem novos frutos, um novo comportamento, um novo modo de ver e de viver a vida prática aqui na Terra. Eu gostaria de ler para vocês aqui Gálatas capítulo 5, a partir do 16, vamos ver essa dualidade entre essas situações. Veja só, diz assim: digo, porém, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então ele diz, se você quer não cumprir a concupiscência da carne, ande em espírito. É uma determinação, um aconselhamento que ele traz para todos. Continuando, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos lá. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. A liberdade que a graça de Deus nos concede, porque Cristo cumpriu toda a lei por todos nós, nos absolvendo daquilo que a própria lei realmente nos colocava. Diz assim o 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é o homem sem ser regenerado, sem conhecer a Cristo, sem ser participante da obra do Espírito Santo. Ele pratica tudo isso, tem a possibilidade de viver desta maneira. Ele não pode herdar o reino dos céus. Porém agora, participante dessa regeneração, veja só, mas o fruto do Espírito é a regeneração. Vamos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque é a operação da graça de Deus, uma exclusividade do Deus Todo-Poderoso que opera na minha e na sua vida. Então, uma vez regenerados, nós agora passamos a produzir esses frutos que aqui foi lido para todos nós. Exatamente. E assim nós chegamos à conclusão dessa lição. E nessa conclusão nós vamos ver que, em resumo, a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. E aí nós conciliamos com o ensino que vimos até aqui. O Espírito Santo de Deus é um agente santificador, de santificação. E esse é um ponto importante, queridos, central, fundamental, porque sem essa santificação ninguém verá Deus. E isso é inegociável. A palavra de Deus não abre concessões para a sua justiça. Então não é a nossa vida, não é a Bíblia tem que se adaptar ao meu estilo de vida e à minha cosmovisão. Não, a minha cosmovisão precisa se sujeitar, meu estilo de vida precisa se sujeitar, e o Evangelho não é para ser vivido de forma parcial, seletiva, mas integral.
pela regeneração do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude. Esse é um ponto de batalha espiritual, né, entre a carne e o Espírito, presente na vida de todo crente, e que todo crente saiba recorrer à graça. O livro de Hebreus tem um trecho que eu reputo muito importante, quando ele diz: ninguém entre vós se prive da graça de Deus. Olha que coisa profunda, queridos, na busca pela santificação e andar de acordo com os caminhos do nosso Pai Celestial, não podemos nos privar da graça de Deus. Se eu fizer isso, eu vou sufocar a minha vida espiritual. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus ache em nossas vidas um coração sempre sujeito e ensinável para a glória de Deus. Glória a Deus, meus irmãos, continue conosco nas próximas edições desse programa. Você é nosso convidado especial para sempre estar aqui, realmente conosco, ouvindo e recebendo de Deus a palavra que vem só dele. Então, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like, para que muitas mais pessoas venham ser alcançadas também por essa mensagem. Deus te abençoe. Faça um comentário, deixe uma pergunta. Exatamente. Teremos o maior prazer. Fique à vontade, né, Diego? Isso, de interagir com você. Se nós não soubermos, nós vamos procurar os universitários para trazer sua resposta. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.